Quinta, 14 de dezembro, verso para memorizar. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E depois daquele momento, o filho dela ficou curada. Mateus 15, 28. Fé na terra? Em Lucas 18, 8, Jesus fez essa pergunta no fim de uma de suas parábolas. Quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Como discípulos de Cristo hoje, precisamos ver que Jesus está procurando. Nessa história, vemos que Jesus está à procura de uma fé que resplandeça mesmo em meio às trevas. Pergunta 6. Leia Mateus 8, 10, 13, 9, 2, 20, 29 ao 34. Marcos 2, 5, 10, 46 a 52. Lucas 18, 35 ao 43. Nessas passagens, quem Jesus descreve como tendo fé? Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Quando Jesus e seus discípulos saíam de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, diziam os brados, os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante passaram a enxergar e o seguiram. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhes diziam aos brados: Cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, eu quero enxergar. Jesus lhe disse: Vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Os discípulos, porém, não entenderam. O significado dessas palavras lhes estava oculto e não sabiam do que se falava. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que você quer que lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: Receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvaram a Deus. A grande lista inclui pessoas com fé que brilhou mesmo nas cidades sombrias. Em Cafarnaum, Jesus destaca várias pessoas com fé. Em Mateus 8, 10 e 13, vemos um centurião pagão convertido com grande fé. Conhecemos 4 amigos cheios de fé que rasgaram o telhado para trazer seu amigo paralisado a Jesus. Em Marcos 10, conhecemos o ex-cego Bartimeu, cuja fé brilha intensamente em Jericó. Ao mesmo tempo, esperaríamos que entre o povo de Deus houvesse grande fé. No entanto, mesmo na cidade natal de Jesus, Nazaré, pouca fé, ou até mesmo incredulidade total, foi o fator limitante para o ministério de Cristo. Entre seus discípulos, várias vezes Jesus diz de Israel: homens de pouca fé. E em Mateus 17, 17, Jesus exclama: ó geração incrédula e perversa. Uma lição que podemos aplicar hoje é que a fé é encontrada em lugares inesperados, nas cidades, entre estrangeiros, pagãos e pessoas de religiões diferentes. Com humildade, devemos entrar nas cidades como Jesus fez, buscando aqueles que, quando apresentados à verdade, responderão com uma fé salvadora em Jesus. E eles estão realmente por aí. Desafio: rogue por mais fé, com a qual possa compartilhar seu amor pelas pessoas próximas e distantes. Desafie-se.
Como você conheceu Jesus e as preciosas 3 mensagens angélicas? Liste 3 bênçãos espirituais que você experimentou de Jesus. Prepare-se para compartilhar essas experiências com a classe da escola